Cara, olha só, deixa eu dar uma Agora sugestão. foi. Agora Beleza, foi, deixa eu tá dar uma bom, tá bom. sugestão. Acho que vocês conseguem editar o nome. Eu coloquei ali, ó, Fabrício e Ontário, só para falar onde a gente tá, porque como esse episódio de hoje a gente vai falar sobre as experiências do que nos trouxe, né, para o Canadá, por que a gente está aqui. Era legal a gente falar um pouquinho de cada província também, já que cada um tem uma província diferente. Bom. Quer dizer, vocês estão em BC, mas eu estou em Ontário e o Michelito está em Alberta. Fala nisso, cara, cadê o Michel e o Davi? Não sei onde estão. Mas vamos começando aí, porque já temos perguntas aqui dos Perguntas nossos telespectadores. Já tem pergunta na live já? Beleza. Já tem pergunta? Eu nem consegui mostrar a abertura ainda, já tem pergunta? Não, vamos mostrar a abertura primeiro. Bartolomeu Simpson. Aí é muito frio? Bartolomeu perguntou. Fala aí, Rod, o que você acha? Olha, é uma questão de opinião. Eu moro aqui em BC já fazem 16 anos, eu não acho tão frio. Frio é quando eu morava em Edmonton, que eu pegava menos 30, menos 40. Isso sim é frio. Cara, eu vou falar um pouquinho da experiência de Ontário, assim. Quando eu morava no Brasil, morava no sul do Brasil, que a gente dizia que era frio, né? Às vezes tem uns dias lá que dá, sei lá, 0, -1, né? Que para os padrões do Brasil já é considerado bem frio. Depois eu morei no Sudeste, que basicamente é quente o ano todo. Cara, aqui em Ontário é o seguinte, esse inverno tá bom, assim, não tá tão frio. A gente tá com temperatura média, assim, na casa de 0, -1. Mas a gente teve uns picos na semana do Natal de -30 de sensação térmica. Aí em Toronto? Aqui, eu não moro em Toronto, eu moro perto, uns 100 quilômetros afastado de Toronto. Ah, tá. É igual Mas, né? Então, assim, teve pico de -30, mas em 2018, se não me falha a memória, a gente chegou a ter uma semana aqui com um pico de -42, -44. Cara, acontece, assim, não é sempre. Agora, Ontário tem a questão da neve, né? Neva muito aqui. Muito. Bom, vamos só dar uma geral aqui para responder ao nosso amigo Bartolomeu. Então, assim, BC, que é a província do Oeste, onde a gente mora, onde eu e o Rod moramos, e outros dois integrantes, quer dizer, outro integrante ainda não chegou, é onde as temperaturas nas grandes cidades, na borda com os Estados Unidos, são não tão rigorosas, então a média do inverno de temperatura é mais ou menos 0 graus. 0 grau, na minha visão, quem está acostumado aqui, cara, 0 grau é tranquilaço. Então, hoje, por exemplo, agora está fazendo 5, tá de noite aqui. Então, positivo, então tá tranquilo. Aí você vai mais para o leste, em geral, é mais frio, né? As próximas, Alberta, Saskatchewan, Ontário, Manitoba, aí o bicho pega. Manitoba é bem frio. Eu acho que o importante também de falar dessa questão do frio, cara, assim, a gente pode trazer outros episódios assim para falar só de clima, né? Que isso dá uma live inteira se a gente for falar de clima aqui no Canadá. Mas eu acho que o que mais chama atenção para quando a gente sai do Brasil é a duração do inverno, né? Que a gente começa, vamos aqui em Ontário, a gente já começa a ver neve ali a partir do final de outubro, início de novembro. E a minha filha mais velha faz aniversário em maio e a gente teve já neve em maio, né, em alguns anos aqui. Então, assim, 7 meses aí de frio. Eu acho que o que mais bate, na verdade, no inverno, talvez não seja nem o frio, mas é o fato que no auge do inverno, 4 da tarde, já escurece. Agora eu não lembro se é o solstício ou se é o equinócio. Eu acho que é o solstício de inverno, né? Isso é uma coisa... Fala aí, Roda, fala. Não, eu só ia complementar, porque daí no verão é o oposto, tá? O alto do verão, você tá, dependendo de onde você estiver no Canadá, escurece entre 10 e 11 da noite, pra cima. No norte, ali nas províncias do norte, tem as noites brancas, né? Você consegue ter luminosidade até meia-noite. Né? E tem alguns lugares que não tem o 100% da escuridão, né? Fica só o crepúsculo ali e já amanhece. É mais ou menos parecido com o Alasca, né? Então, agora, mas isso são os extremos. A gente está falando dos extremos. Onde as pessoas, em geral, moram, as pessoas geralmente moram perto da borda, né? A sua maioria borda com os Estados Unidos, a parte sul do Canadá. E não... aí, assim,
é meio que padrão, porque aqui também chega 4 da tarde, já 4h30 no máximo, já está escurecendo no inverno. E vai clarear lá para as 8, mais ou menos. Mas isso é uma questão, assim, o frio em si, se você olhar para cá, tal, assim, as pessoas... Cara, o Canadá é muito preparado para o frio, né? É um país que... muito no Brasil, por exemplo, mesmo lá no Rio, nos lugares mais frios, tem lugar na Serra que faz 5 graus lá tal. As casas não são preparadas para o frio. Então, sim, tem toda as pessoas, essa questão. No Brasil, quando pensam em 5 graus... 5 graus no Brasil, uma coisa, 5 graus aqui é totalmente diferente. Todos os lugares que você vai são aquecidos, né? Então, você vive bem. Né? É interessante, assim, como eu trabalho nessa área de construção, né? Como os padrões de construção das casas, assim. Então, por exemplo, né? Toda parede externa tem um isolamento térmico, né, de pelo menos 25 a 30 centímetros, né? E na parte externa, antes de você vir com o acabamento, você cola como se fosse um plástico, né, com um revestimento que a gente chama de barreira de vapor, né, para, assim, a casa é vedada mesmo, para não ter nenhuma troca de ar com o lado de fora. Porta isolada também, e as janelas têm vidro duplo, né, e eu não sei se vocês sabem, dentro dessa janela tem um gás, o gás argônio, né, que ele não deixa fazer nenhum tipo de transferência térmica, né? Então, assim, é como você falou, né? Já é pensado para o frio, né? Assim, as casas, em maioria aqui, todas já são feitas de madeira, que também o material já também retém mais o calor, então você aquece a casa, o aquecedor da casa não fica o dia inteiro bombando, ele aquece e fica, e mantém. Então dá uma bombada, mas nem gasta tanto. Aqui na minha casa, especificamente, a gente usa gás, então gás é baratíssimo. Eletricidade aqui no Canadá já é barato. Gás é mais barato ainda, então não tem um consumo absurdo. Como no Brasil, por exemplo, você tem com ar-condicionado, né? Se você tá bombando o tempo todo, você tem que estar ali soprando tudo, se desligar pouquinho. Por quê? Porque não tem isolamento térmico na construção do Brasil, né? Concreto, o vidro é folha única, e tem muito vazamento na casa também, né? Enfim.